Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje para conversar sobre mais um tema do Livro dos Espíritos. Vamos tratar hoje das questões 946, 946A e 947. Eu vou compartilhar com vocês aqui só as questões para a gente... esse tema de hoje, assim como o Sérgio estava na semana passada também falando desse um assunto tão sério, né, que nos leva a muitas reflexões, e também a gente entender, buscar compreender das dificuldades, né, dos nossos irmãos também, que muitas vezes têm dificuldades de encarar, né, os problemas da nossa vida, as tarefas, os enfrentamentos que temos muitas vezes em nosso programa de reencarnação, no nosso planejamento, desculpa, no nosso planejamento reencarnatório, né? Então, as nossas questões de hoje, elas vão tratar do tema do item 6, do capítulo 1, das penas e gozos terrestres, o item 6, abordando o desgosto da vida, tratando das questões também do suicídio. Então, vamos lá, 946. E do suicídio, cujo fim é fugir, aquele que o comete, as misérias e as decepções deste mundo? Pergunta Kardec. Aí vem a resposta dos espíritos, uma resposta dura, uma resposta muito direta. Pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda os que sofrem e não os que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, pois serão recompensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação, do que na sua impiedade chamam acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem, com efeito, favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde, cruelmente, a vacuidade, ou seja, o vazio destas palavras. Eu achei essa resposta uma resposta muito dura, né? Mas, embora muito direta, dos espíritos, ela nos chama a atenção para que devemos ter mais fé, mais empenho, ou seja, trabalharmos também a nossa resignação no enfrentamento dos problemas e das dificuldades que surgem, na certeza de que estamos sempre amparados pelo amor de Deus e do Pai Criador. Falando assim, a gente sabe, né, parece simples, mas a gente sabe que muitas vezes esse enfrentamento são de muitas dificuldades para aqueles que estão ali e que já podem ser até espíritos reincidentes. Então, com o auxílio do espírito de Miramês, na obra que eu sempre cito aqui, a obra Filosofia Espírita, eu trago aqui algumas reflexões com relação a essa questão. Diz Miramês, né? Os irmãos que praticam suicídio com a intenção de fugirem do mundo estão iludindo a si mesmos. Não funciona assim, né? Porque ninguém escapa da ação da lei divina e da lei de justiça, né? Essa lei que é uma daquelas 10 que tanto falamos aí em todo esse tempo de estudo. E onde quer que nós estejamos, estaremos sempre no braço de Deus, recebendo o seu amor da forma que mais necessitamos. Então, muito embora tenhamos situações difíceis a enfrentar, nós devemos saber, ter confiança de que estamos, né, com Deus junto conosco, os seus enviados, né, responsáveis também pela nossa jornada, nossos guias, nossos amigos espirituais, aqueles a quem nos recorremos nas nossas orações, nas nossas preces, eles estão ali junto conosco. Embora saibamos, eles também sabem que é difícil para nós, eles vão estar ali nos dando esse auxílio. Porque, na verdade, o suicídio é uma tentativa da fuga dessa alma, desse espírito que não consegue, não tem a coragem necessária de assumir seus atos passados que ele agora está enfrentando, as consequências, ou da sua condição. Né? Muitas vezes ele está tendo que enfrentar uma dificuldade ali naquele dia a dia, que é
a gente sabe, decorrente de atos do passado. Dentro da humanidade que se encontram espíritos de todas as escalas evolutivas, nos quais o tempo, a experiência, a vivência, né, as encarnações, elas vão levar esses espíritos ao amadurecimento através de erros e acertos, fazendo-lhes compreender as verdades espirituais, as leis espirituais, aquelas que estão em nossa consciência. A ideia de escapar do mundo para fugir dos sofrimentos é pura ilusão. A serem mais é por ilusão, porque o sofrimento não é apenas do corpo físico, é a falta de harmonia na mente, e onde a mente vai, aquelas infelicidades, aqueles problemas, aqueles infortúnios que acompanham. No caso do suicídio, ela também agrava a situação de quem pratica, porque ela adiciona a história pregressa dessa pessoa, já que ela vai ter que lidar com as consequências do seu passado, das suas ações passadas, ela também vai ter agravado com vamos dizer assim, com a quebra da lei, que é a lei de manutenção da vida. Então, ela vai ter, no agravamento das suas consequências, um assassínio doloso, né? Porque é com vontade da pessoa realmente tirar a sua própria vida, ela está cometendo esse ato com a intenção de causar isso. Então, por essa expressão doloso, né? É necessário que todos nós saibamos com urgência, sendo encarnados ou desencarnados, porque também vale para os desencarnados, que necessitamos de harmonia em nossa consciência, para que todos os nossos corpos, o físico e todos os corpos sutis, já falamos deles aqui por outras vezes, né? O corpo búdico, o perispírito, o corpo astral, temos vários, né? O corpo setenário tem 7 partes, a depender de como a gente for falar desses corpos, todos eles estão comprometidos, são corpos necessários ao nosso aprendizado, ao nosso desenvolvimento enquanto espíritos, nessa nossa jornada de volta para o Pai. E esses corpos, eles precisam receber as bênçãos, as energias de tranquilidade que vão vir do universo, vão vir de Deus, de como a gente quiser chamar, vão vir da fonte, né, que tudo é. É essencial darmos mais atenção às mensagens de Jesus, para que possamos colocar o bem em prática, pois este é o remédio para todos os males. Os corpos espirituais obedecem à engrenagem mental da alma, assim como um carro obedece ao seu motorista. Então, a gente tem que estar com a alma em condições de equilíbrio, em condições harmônicas, batalharmos por isso, porque isso também não é fácil, isso aí é o dia a dia, a nossa batalha diária, para que com essa mente equilibrada, o nosso corpo também esteja equilibrado. E aí essas ações mais radicais, como a tomada de decisão de tirar a própria vida, serão evitadas, né? Com esse equilíbrio, saber enfrentar esses problemas. Aquele irmão que é induzido ao suicídio e o pratica, ele terá a maior culpa pela visão dos espíritos, porque há dentro dele aquele desejo ardente de fugir das responsabilidades que Deus lhe confiou. Se tudo acontece num processo de despertamento da alma, cabe aos que acordaram se esforçarem para se livrar das insinuações do mal, ou seja, daquelas, vamos dizer assim, obsessões que às vezes sopram no nosso ouvido, não vai dar certo mesmo, tem mais que se livrar, a gente não pode permitir que sejamos um, um, um objeto dessas energias deletérias, desses pensamentos malsãos que podem, né, depois de um certo tempo, se a pessoa já estiver dentro dela, esse germe, essa semente, né, com que com esse, vamos dizer assim, com esse fertilizante dessas ideias negativas, ela possa germinar uma semente como essa, de a pessoa querer acabar com a própria vida, isso é muito complicado. Então, a gente tem que estar buscando esse equilíbrio e identificando essas ideias, procurar uma oração, procurar uma prece, para nos blindar contra essas ideias, né? Não permitir que elas nos contaminem, por assim dizer, né? Então, Jesus e seu evangelho são fonte de todo o amor
e nos orientam aqueles que buscam as suas orientações, as suas mensagens com sinceridade. Jesus nos deixou o seu evangelho como guia para aqueles que desejam melhorar e que possam assim entender a sua palavra, começando pelo esforço de entender o que foi dito por ele e o seu exemplo. Hoje mesmo falamos sobre isso, né? Jesus, nosso grande exemplo, ele trouxe com as suas palavras e seu exemplo de vida a como devemos combater o egoísmo, a vaidade, a falta de paciência, a falta de amor para com o nosso próximo, todas essas imperfeições que carregamos enquanto crianças espirituais que somos. Com o tempo, né, com essas reencarnações, com nossos erros e acertos, nós temos a oportunidade de nos aprimorarmos, selecionando e aprimorando as nossas qualidades, né, limpando os nossos corações desses defeitos, desses sentimentos que não pertencem, né, a nós. A gente não pode deixar que sentimentos como raiva, como inveja nos contaminem, né? Assim a gente vai melhorando as nossas qualidades e vamos exercitando o amor por nós e pelo nosso próximo, começando pela intimidade do nosso coração, né? Trazendo aqui uma citação, que eu já fui estudar o livro do Paulinho sobre esse assunto também, a dona Ivone Lara, ele menciona lá no livro dele, Espiritismo para Leigos, no qual eu me incluo, né? As memórias de um suicídio, ele comenta que dona Ivone Pereira, ele traz 2 parágrafos do livro, e ele mostra para a gente que ela traz relatos muito fortes sobre os sentimentos, as sensações de um espírito desencarnado, em razão de suicídio, e ela é considerada leitura preventiva e indicada contra a ideia do suicídio. Ela mesma teve que escrever os livros foi uma prova que ela passou quando esteve nessa encarnação, com a prova de superar, né, as dificuldades e levar a sua vida até o final, né? O nosso querido Paulinho, ele traz nesse livro que o suicida, normalmente, ele reencarna rápido e encontra ambientes e companhias similares aos da sua vida anterior. Ou seja, esse escape, pelo abreviamento da sua vida, ele vai ser em vão, porque esses enfrentamentos precisam acontecer, e também o Paulinho, né, menciona lá muito fortemente que esse espírito ele vai trazer de volta nessa encarnação gravado em seu perispírito a propensão ao suicídio, e essa será uma grande prova pela qual ele vai precisar passar, e essa prova será vencida, terá que ser vencida, né? Já que vem nele a lembrança instintiva dos tormentos pelos quais ele passou. Então, isso vai ser um sentimento o qual esse irmão, esse espírito, que está nessa nova oportunidade de reencarnação, vai ter que enfrentar. É uma coisa. Eu posso imaginar, né? Quer dizer, não posso imaginar, né? Eu imagino, vejo pelos relatos que a gente lê, pelas situações que a gente vê em livros espíritas, ou de irmãos que, né, optaram por esse abreviamento da sua própria vida, que são situações muito difíceis e que, às vezes, a própria pessoa se sente sem rumo, sem saída, né? E para isso que a gente está aqui, para conversar um pouco mais sobre esse assunto de uma maneira muito mais séria. Então, vamos para a questão 946A. Os que hajam conduzido o desgraçado, ou seja, o irmão sem a graça de Deus, no caso, a este ato de desespero, sofrerão as consequências de tal proceder. A resposta dos espíritos, ela é muito direta, né? Sim, né? Esses, ai deles, responderão como por um assassínio. Então, como se esses irmãos, eles mesmos tivessem sido os responsáveis pelo aquele assassinato. Claro que a pessoa que comete o suicídio, ela vai ser responsabilizada diretamente pelas suas ações consigo mesmo. Mas esses irmãos que
levaram essa pessoa, induziram ela a esse ato de desespero, também pagarão as consequências, serão co-participantes, serão cúmplices nesse ato. Vamos aqui a algumas reflexões que eu também trouxe, de Miramês. Ai, desculpa, eu quero ver se eu consigo desligar esse momento. Os que hajam conduzido o desgraçado, desculpa, o espírito de Miramês nos traz que todos os suicídios nascem sob a influência das paixões e que esses se apresentam por formas variadas no campo imenso da mente. Então, eles surgem de maneiras mais diversas. É um processo muito complexo. Primeiro formam-se as ideias e depois a pessoa passa a planejar, fazer uma vivência daquelas ideias. As insinuações de fora podem ser de encarnados ou mesmo de obsessores, irmãos que perseguem aquele irmão, estando na condição de desencarnados, e então perseguem aquele irmão para que ele cometa esse ato, né? Fortalecem essas insinuações, elas fortalecem aquela sementinha que já está dentro daquele irmão. A alma é um mundo, e sabemos que a força de Deus é que comanda o corpo, mas essas insinuações, essas ideias, elas vão alcançar aquilo que está dentro no íntimo, naquele ponto mais interno da pessoa, dando-lhe vida a essas ideias, trazendo essas ideias, né, fazendo com que elas germinem mais e vão, nesse modo, violentar a harmonia daquele espírito. São como fertilizantes que estão dentro daquela pessoa e pelos frutos que ali vão nascer. E esses irmãos que fazem esse trabalho de obsediar essa pessoa vão também pagar por esses frutos que serão colhidos, né? Eles também vão ter parcela nessa responsabilidade sobre o que acontecerá com esse irmão. Quem pensa pensar no suicídio está a caminho dele. E quando não o pratica, ajuda quem pensa no mesmo modo nessa nefasta realização. Os espíritos de luz, aí sim, capitaneados por Jesus, trabalham para limpar as mentes dos homens de pensamentos inferiores, pois cada pensamento é pai de uma ideia, que vive dentro e fora de onde ela nasceu, dentro e fora do mão, com os pendores dos sentimentos nos quais ela foi criada, tal como uma semente de vida que irradia. Essa fala é de Miramês, quando ele diz que eles, enquanto espíritos, eles trabalham junto com Jesus para que essas ideias não sigam adiante. E nós, enquanto encarnados, estamos na época das nossas colheitas mais acentuadas, no momento de educar os nossos pensamentos para que possamos viver em paz conosco mesmos e possamos alcançar os nossos objetivos, os objetivos do nosso planejamento reencarnatório. Não podemos perder a paciência nas lutas, porque quem se esforça nas diretrizes do bem é ajudado pelos agentes da verdade a vencer as investidas das trevas, ganhando luz nesse entendimento, né? Não devemos pensar em fugir do mundo pelas portas ilusórias do suicídio, mas suportar com a paciência o peso da cruz, como Jesus nos ensinou. Acho que agora tem só mais algumas considerações a essa questão. Carregando essa nossa cruz e perdoando os nossos perseguidores até o nosso momento de desencarne final, né? Nós sabemos que isso é uma questão muito difícil, mas sabemos também que com o auxílio da espiritualidade de luz e também com o auxílio de irmãos, que a gente sabe, irmãos encarnados, abnegados, que se colocam à disposição para emprestar os seus ouvidos nesse ato de amor, que é ouvir sem julgamentos. Lembrando, gente, que esse ato de ouvir da maneira adequada, ou seja, sem julgamentos, sem comentários, para isso a gente precisa de um treinamento, é um treinamento adequado, um treinamento sério, um treinamento técnico. O CVV já esteve aqui conosco, tínhamos uma menina que estava sempre aqui conosco, e ele foi feito treinamento com uma turma,
alguns podem falar um pouco mais, porque eu não estava nessa turma, eles oferecem treinamentos, eles têm também e mantêm regimes de plantão de 24 horas por dia, com equipes capacitadas para essa escuta. O número do CVV é o 188, 188, ele é um número nacional. O CVV mantém, inclusive, e-mail, chat, e dependendo da região, eles têm até um atendimento pessoal. Eu cheguei aqui, vou parar o compartilhamento aqui um momentinho para mostrar para vocês aqui, que eu acho importante. Trazer aqui o apoio, a página, vou mostrar aqui para vocês, a página de apoio emocional, que é a página do CVV. Aqui temos o telefone de atendimento, tem o chat de atendimento, tem e-mail, temos endereço. O endereço está aqui, vou pedir ao Itamar para colocar lá, quando liberar o vídeo, colocar embaixo também o site, porque isso é um serviço que eles prestam de muita, mas muita importância para aquelas pessoas que, em alguns momentos na sua vida, estão em momentos de desequilíbrio e necessitam de uma palavra, de um apoio, de um ancoramento aqui na nossa dimensão, né? Pode falar, Paulo César. Oi, Beth. Oi, Paulinho, pode falar. Só para deixar uma coisa bem clara, Pode em falar. momento nenhum quem faz parte do CVV fala de religião. Sim, perfeito. A, B, C ou D. Acredito nisso, acredito naquilo. Não se fala disso. É regra. Só esse adendozinho aí. Perfeito. Acho que você tocou num ponto muito importante, que a gente, enquanto espírita, a gente tem a nossa visão, mas eles, quanto pessoas que escutam, não fazem julgamento daquele irmão que está ali necessitando de um ouvido, né? Então, não há julgamento, não há esses questionamentos religiosos, nada. É uma pessoa que está ali, que tem a habilidade treinada para que seja o ouvinte necessário, o ouvinte correto para a situação daquele irmão. Pode falar, Cecília. Desculpa, boa noite. Eu só estou querendo endossar o que vocês estão falando a respeito do CVV, porque eu já fiz uso do atendimento do CVV. É realmente um atendimento exemplar, maravilhoso, né? Eu parabenizo a quem faz esse tipo de trabalho, porque se faz necessário muitas das vezes nos horários mais diversos, porque nem sempre a gente tem a quem recorrer no horário da noite, da madrugada, e o CVV tem essa disponibilidade, e é o que o Paulo falou, né? Não há julgamento nenhum, você pode falar o tempo que for e sobre o assunto que você quiser, que eles possivelmente, ao final, eles só dizem assim: a senhora está melhor, está se sentindo bem, tem certeza que podemos desligar. Esse tipo de trabalho é um trabalho excelente. Vale muito a pena ser ressaltado sempre esse tipo de trabalho deles. Era só isso, obrigada. Obrigada a você pelo depoimento. A gente já tem muita preocupação em trazer, né, a abordagem da maneira correta e reforçar a importância desse serviço. A gente sabe que a escuta, né, nesse caso, ela é essencial e deve ser feita da maneira certa para que não contamine, né, não desvirtue o que a pessoa, o problema que ela está enfrentando, nem o que ela precisa, o apoio que ela precisa ter. Obrigada, viu, Cecília? Muito obrigada mesmo. Eu vou, então, voltar agora para a nossa última questão, que é a questão, no momento que eu vou compartilhar aqui. Vamos agora para a questão 900 e... Deixa eu abrir aqui, 947, que é uma questão mais curta, mas que a resposta foi, assim, um pouco mais longa, né? Então, vamos lá. 947. Pode ser considerado suicida aquele que, a braços com a maior penúria,
se deixa morrer de fome, a resposta dos espíritos é um suicídio, mas o que lhes foram causa ou poderiam impedi-lo são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera. Todavia, aí vem, né, uma chamada de atenção para a gente aí. Todavia, não penseis que seja totalmente absolvido se lhe faltaram a firmeza e a perseverança, e se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro. Entendo aqui que a gente não deve se entregar, né? Devemos seguir adiante. Ai dele, sobretudo, se o seu desespero nasce do orgulho. Orgulho e egoísmo, dois venenos, né? Sabemos pelo próprio livro pelo Evangelho, são colocados lá como dois venenos, né, para a gente. Quero dizer, se for quais homens em quem o orgulho anula os recursos da inteligência, que corariam de dever a existência do trabalho, ao trabalho de suas mãos, e que preferem morrer de fome a renunciar o que chamam a sua posição social. Aquele irmão que tinha posses, de repente fica sem posses, e aí não quer trabalhar, não quer. Essa prova é aquela prova, né, de sair da riqueza para a pobreza. É uma prova de adversidade que né, é muito comum. Temos vários exemplos no nosso dia a dia. Não haverá 1000 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em afrontar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que só tem boa vontade para aqueles a quem nada falta e que vos volta as costas assim que precisais dele. Sacrificar a vida à consideração deste mundo é estultícia, porquanto ele a isso nenhum apreço dá. Ou seja, sacrificar a sua vida em razão de um motivo não tão importante, né, no entendimento que sabemos que o nosso mundo é um mundo material, mas temos que dar importância às coisas do espírito. Já deixo você falar, só um minutinho, tá, Cecília? Só queria terminar de fazer aqui as considerações, que essas aí são as respostas dos espíritos, não as nossas considerações. Então, o Miramês, ele faz umas considerações, e ele pergunta, será que isso é suicídio, né? Deixar-se morrer sem fazer, né? Sem fazer o seu esforço nessa direção, na direção da sua melhora, na direção da sua sobrevivência? E aí ele traz para a gente o seguinte, que não existe suicídio de uma só modalidade. Tudo tem uma razão que lhe dá direção diversa das outras e que impulsiona para tal objetivo. Parece-nos real, diz ele, né, que todas as criaturas praticam suicídio lento. Vou explicar um pouquinho mais para frente. Mas mesmo ainda no mundo de carne, passa-se a responder pelos seus desleixos, nas vestes, nos alimentos, na bebida, no trabalho, na violência, no falar em demasia ou ficar calado demais. Nesta linha de raciocínio, pode-se incluir muitas outras coisas. A vida humana é cheia de suicídios lentos que matam aos poucos, bem como vem na retaguarda os sofrimentos, corrigindo as falhas e mostrando os caminhos apropriados para uma alma cega e surda às leis espirituais. Quem não vigia pode ser considerado como suicida, porque está se matando aos poucos e sofrendo as consequências do seu desleixo pela vida. E aí eu lembrei aqui de André Luiz, né? Que na própria série Nosso Lar, ele foi considerado um suicida indireto, pois ele, enquanto médico, ele conhecia os problemas que poderia ter no seu corpo físico, ele se descuidou da sua saúde, esgotou seu corpo físico, e aí, né, no texto do livro do Paulinho, até que eu tirei uma citação, ele descuidou-se, ele teve problemas com excesso de comida, bebidas alcoólicas, ele tinha acessos coléricos distratando as pessoas que estavam ao seu redor, e
com doenças sexuais, ele tinha sífilis, e assim ele foi o que? Abreviando a sua existência aqui, porque ele foi prejudicando o seu corpo físico. Ele, enquanto médico, isso aqui é um chamado à responsabilidade, pois ele, enquanto médico, ele conhecia os riscos aos quais ele estava sofrendo, e ainda assim, ele não deu, vamos dizer assim, a devida importância ao não se prevenir com relação a esses efeitos no seu corpo físico. Os espíritos nos alertam que a virtude se encontra no caminho do meio, que se deve ter cuidado com os extremos. Mesmo o desejo de ajudar em excesso pode tornar-se mal por falta de discernimento de quem age assim. Por exemplo, um pai que superprotege um filho, né? Esse filho, a gente não dá, a gente cria, né? A frase bacana disso aí, a gente tem que criar o filho para o mundo, que é muito difícil para um pai. Mas se a gente superprotege, a gente está atrapalhando, por exemplo, a vida que ele vai ter, como ele vai encarar as suas dificuldades, né? A gente tem que saber qual é a medida. É difícil, não é fácil. Uma hora a gente erra um pouquinho por excesso e outras vezes a gente pode pecar por falta, né? Os benfeitores da espiritualidade maior nos explicam até onde devemos chegar na ajuda aos outros, deixando algo para eles fazerem, sendo a nossa parte, sendo a parte deles, no caso, a parte que não pode ser suprimida. Se a gente quiser aprender até onde a gente pode ir nessa ajuda, devemos orar e meditar para que a caridade com o discernimento espiritual possa nos esclarecer, envolvendo o coração e a inteligência, e aí sim possamos orientar esse irmão, esse filho, dentro do que é necessário para que ele, vamos dizer assim, tome as suas ações, né? Consiga se desenvolver sozinho. Complementando também essa questão, o suicídio violento é como uma loucura da alma, mas o lento, por vezes, é o maior desastre nos caminhos do espírito. Busquemos a ponderação em todos os campos de trabalho e de vivência. Jesus foi e é para todos nós o ponto alto do equilíbrio espiritual a quem devemos seguir com amor. Acabei de lembrar de uma coisa que eu esqueci de mencionar ali quando falei de André, que André, quando desencarnou, passou um período grande no umbral para poder limpar o seu perispírito dessas contaminações que ele adquiriu, desse, vamos dizer assim, suicídio lento, que, na verdade, foram contaminações que ele adquiriu nessa sua vida desregrada, né? Por fim, Miramês nos alerta, se estamos com a nossa vida em desordem, de momento a momento podemos nos deparar com a lei, que vem com a lei, aí a lei do Pai, a lei divina, que vai vir em nossa direção, em nossa casa mental, nos cobrar ou nos trazer o resultado da nossa semeadura. Sabendo disso, é bom e inteligente, né, como os Espíritos falam sempre conosco, é bom e inteligente que vigiemos e oremos, para que não caiamos em tentação. Se queremos a paz à nossa consciência, devemos obedecer às leis que garantem a nossa felicidade. Por fim, Miramês nos aconselha que, se estamos nos caminhos traçados pela doutrina dos espíritos, nosso caso aqui, enquanto estamos aqui, precisamos focar nesse caminho, nesse conhecimento, e nele compreender o nosso propósito na vida. Devemos lutar contra as adversidades, mas não fugir dos problemas por meios ilusórios, porque a solução dos nossos infortúnios se encontra no meio deles, nesse enfrentamento difícil, mas necessário para o nosso crescimento espiritual. Que no silêncio das nossas orações procuremos Jesus, que nos indicará os melhores meios para que a nossa paz da consciência seja alcançada. Se ainda assim essa paz demorar, enquanto crianças espirituais queremos tudo para ontem, né? E a gente sabe que não é assim. Não devemos esmorecer, porque ela está nesse caminho, nessa caminhada. O importante não é o ponto de chegada, é como fazemos essa nossa caminhada. É no exercício da caridade para com os outros, para conosco mesmos, para que o amor floresça no nosso coração, mas também é necessário que a gente persevere até o fim, conforme planejado no nosso, quando a gente retorna ao nosso plano reencarnatório. Eu só não liberei antes a palavra, Cecília, para poder concluir o meu raciocínio,
Agora você pode, por favor, falar, né, abrir aí o microfone e falar. Não, na verdade, desculpa, é que eu toquei sem querer aqui na mãozinha, Ah, entendeu? Mas já que você deixou eu falar, eu vou só mais dar diga, um depoimento meu que acho que vem corroborar com tudo que você falou, né? Eu, eu já tive, aliás, já tive, não, eu costumeiramente tenho esses pensamentos, porque estou passando por uma situação um pouco complicada. E mais uma vez eu fui a um local que tem aqui perto onde eu moro que cuida de crianças com hidrocefalia, né? E a gente chama de crianças, mas na verdade já são até adultos, né? Só que estão em corpos deformados, com uma série de coisas. E as pessoas que me conhecem sabem que eu gosto de ajudar, que eu gosto de frequentar esses locais para levar, para conversar. Enfim, aí me pediram para levar um donativo lá e eu levei. E eu estava numa dessas fases assim um pouco complicadas, né? E aí quando me convidaram para entrar para ver a casa, né? E quando eu entrei, eu escutei alguém me dizer assim: se você fizer isso de novo, é isso que vai acontecer contigo. Aí eu falei assim, alto lá, vamos repensar em tudo, choque de gestão, né? Foi entendeu? Aí eu voltei para casa e tô aqui repensando, né? Porque, segundo aí sua leitura, pelo jeito, em algum momento já lá atrás já ocorreu, né? Para fazer de novo, então já ocorreu. E há uma sugestão que eu dou a todos presentes no grupo e a todos que possam propagar isso, que quando alguém chegar, né, numa condição falando sobre isso, realmente se propõe a ouvir, sem julgar, sem falar, sem se colocar, sem dar a sua opinião nem a sua experiência, porque nesse momento nós não estamos desconectados da religião, nós apenas não enxergamos um caminho. Podemos ser fracos, como está dizendo aí em muitos pontos do livro, sim. Nesse ponto podemos estar fracos, mas nós não esquecemos que existe a religião, pelo menos eu falo por mim. sim. Né? Apenas não consegue conectar as duas coisas numa mesma hora. Né? Então, eu só peço isso, que aqueles que tiverem um contato com pessoas desse tipo, ainda que não tenham o preparo, como tem no CVV, que possam ter o ouvido de ouvir, né? Sem julgamento e sem colocar as suas experiências, porque isso, infelizmente, não vai ajudar a quem está precisando de falar e de reconectar os ticos e os tecos para não fazer nenhuma besteira. Muito obrigada por me ouvirem. Fala, Norminha. Ô, Beth, eu achei muito importante, né, o depoimento da Cecília e traz para a gente o quanto a caridade faz com que o amor retorne para a gente, porque o amor daqueles que estavam sendo beneficiados e daqueles espíritos que estavam ajudando aqueles, ajudaram a ela também. E eu ouvi uma vez na Rádio Rio de Janeiro uma história de uma mãezinha do Ceará que o filho suicidou-se aos 22 anos. E ela estava assim, muita saudade, a saudade muito apertada, e na época o Chico ainda era vivo. E ela, mesmo tendo informação que dificilmente um suicida iria se comunicar rapidamente, mas ela foi para Minas. Ela foi para Minas porque ela queria tentar receber uma carta do filho através do Chico. E aí, ela pegou o número 1. Mas quando estava já o dia amanhecido, chegou uma mãezinha desesperada, desceu do carro chorando, porque houvera perdido 2 filhos num acidente de automóvel. E ela, vendo o desespero da mãe, ela fez a caridade de passar o número dela para a mãe, para essa mãezinha. Aí ela falou: fica com o meu número, eu cheguei aqui primeiro, mas fica com ele.
Aí ela voltou para o hotel, entendeu? Ela voltou para o hotel e, quando foi de madrugada, bateram no hotel. Ela só ia ter condição para voltar no dia seguinte. Aí ela falou, o Chico está chamando a senhora. Aí ela falou, mas eu não tenho número, eu dei meu número. Eu falei assim, ele está pedindo para a senhora ir até lá. Aí ela foi. E quando ela chegou lá, ela recebe uma mensagem do filho dela. Aí ele declara para ela, porque ela fez caridade, como a Cecília fez, que estava indo lá ajudar aqueles irmãozinhos. Emmanuel foi lá no Vale dos Suicidas, onde estava o filho dela. Pelo amor que aquela mãezinha teve ao próximo, ele pegou o filho dela e trouxe. E aí o filho dela falou para ela que agora ele havia entendido que a vida continuava e que ele estava com esperança no futuro. Olha que coisa Que coisa mais bonita. linda, meu Deus, Nossa Senhora. É isso, viu? A gente é dando que se recebe, né? É dando que se recebe. Eu achei essa história linda e quando a Cecília falou isso, eu me lembrei dessa história.